Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso intermediário de apometria. E nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que o conteúdo é bem vasto, então nós já vamos diretamente para o conteúdo, vamos apenas fazer a oração de abertura e vamos direto para o conteúdo, para que nós possamos adiantar ao máximo o conteúdo, que nas últimas aulas assim ele andou assim meio a passos de tartaruga, né? E hoje nós vamos entrar num tema que é bem legal, que é a respeito dos magos negros. Então nós vamos dar uma aceleradinha para poder a gente estar passando tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando com os nossos mestres, mentores, amparadores, guias. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Cássia, vem aqui um pouquinho fazendo um favor. Liga o microfone aqui para mim. Está desligado. Está em cima da mesa. Nós vamos pedir permissão à espiritualidade superior. Encaixa direitinho. Ótimo, obrigado, meu bem. Vamos pedir permissão para iniciarmos a nossa aula da noite de hoje, em nome de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. E nós paramos na nossa última aula nesse tópico, né, o recolhimento de bolsões e a transmutação do lugar, né? Então vamos ler o texto, depois nós vamos fazer os comentários e eu quero dar um exemplo bem legal a respeito desse tema aqui para vocês. Recolher bolsões. Recolhe-se primeiramente espíritos aprisionados, depois libertam-se os soldados, escravos e animais. Coloca-se na pirâmide, transmuta-se a energia, pede-se para mostrar uma tela mental para os espíritos sobre o que está ocorrendo, verificar com o espírito como eles estão, se algum ainda necessitar de apoio, realiza-se os procedimentos necessários. Pode-se trazer os familiares desses espíritos para os recepcionarem e os acompanharem até o hospital espiritual. Pode-se colocar todos em um aeróbus e encaminhar para o hospital espiritual. Esse tipo de resgate, de recolhimento de bolsões de sofrimento, ele é muito comum dentro do nosso trabalho de apometria. Às vezes, a gente abre a frequência de um consulente e se manifesta ou uma personalidade dele ou um obsessor, algum espírito ligado a ele. E aí, quando a gente abre, esse espírito, por exemplo, ele está aprisionado numa equação de tempo e espaço diferente da nossa. Como, por exemplo, vamos supor que esse consulente ele tenha sido um soldado nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
E aquele espírito que está o perseguindo foi uma daquelas pessoas que foram assassinadas lá. Por exemplo, esse soldado pode ter sido o soldado que atirou nele, ou então o soldado que ligou a câmara de gás, alguma coisa desse tipo, né? E esse espírito, ele vem acompanhando esse soldado por algum motivo, que seja por vingança, né? Seja por ódio, ou seja até por ignorância mesmo, por não saber da condição espiritual em que ele se encontra. Quando nós chegamos a esse espírito, nós identificamos que junto com ele existem outros espíritos que estão aprisionados naquela mesma situação. Como, por exemplo, numa morte na câmara de gás, tinha lá 50, 60, 100, 200 espíritos aprisionados dentro da câmara. Alguns podem ser espíritos e outros podem ser personalidades de pessoas que já estão encarnadas aqui. E aí, de repente, uma pessoa que está encarnada lá na Austrália e ela tem um problema respiratório hoje e que ela não consegue identificar, que os médicos não conseguem identificar por que essa pessoa tem esse problema respiratório. De repente, o nível de consciência, a personalidade dessa pessoa está lá dentro da câmara de gás, aprisionado numa situação de asfixia, de envenenamento. E aí o que acontece? Quando nós fazemos o resgate dessa personalidade, nós tratamos essa pessoa que está lá na Austrália, que não faz a mínima ideia de onde fica o ser humano, para vocês fazerem uma base do quanto esse trabalho é importante. Quando se trata de espírito, é mais fantástico ainda. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de resgatar esses espíritos que estavam ali aprisionados para que eles continuem a sua caminhada evolutiva, saiam daquela situação de aprisionamento. Então, nós fazemos o resgate desses irmãos. Quando nós encontramos em algum lugar do plano espiritual, um local onde esses espíritos se encontram aprisionados, em calabouços, em masmorras, em celas, em prisões no plano espiritual, ali com os algozes provocando dor e sofrimento neles, torturando eles, a gente faz o recolhimento desses espíritos aprisionados e depois a gente também vai ter a oportunidade de resgatar aqueles soldados que ali se encontravam, aqueles mesmos que estavam ali torturando aqueles espíritos. Nós vamos ter a oportunidade de resgatá-los também. E inclusive após esse resgate, nós vamos fazer esse processo que é o processo de transmutação do local. Que de repente, nesse lugar que antes era uma masmorra, um local de sofrimento, de dor, você pode converter, transmutar esse local e transformá-lo num hospital espiritual. Pode transformá-lo num centro de apoio para receber espíritos errantes daquela região. Você pode transmutá-lo para um jardim, um templo. Tudo isso pode ser feito. Então, quando nós acessamos dentro da frequência de um consulente esse tipo de situação, a gente faz o resgate. Eu vou citar um exemplo para vocês, que inclusive eu citei esse exemplo há umas 2 aulas atrás. Eu achei super divertido, que é aquele caso que eu citei do rapaz que quando eu liguei para ele, que ele me mandou um monte de mensagem falando, não aguento mais, é meu fim, eu desisti, não vou tentar mais, não aguento mais. Eu falei, esse cara vai se matar. Aí quando eu liguei para ele, vocês se lembram que eu falei que ele estava no boteco bebendo, ele falou, estou no boteco bebendo para criar coragem de tirar minha vida? Pois é, foi super divertido, porque essa semana ele assistiu essa aula.
E aí ele foi, pegou o vídeo, me mandou e falou: nossa, é o meu exemplo, você está falando de mim. Aí eu fui e falei: é de você mesmo. Ele: cara, pode falar meu nome, eu autorizo, pode falar que sou eu. Sabe, todo feliz. Ele falou assim: você mudou minha vida. Minha vida mudou completamente. Hoje, tudo faz sentido. Aquela vida que não tinha sentido e que eu estava a ponto de acabar com ela, hoje já não existe mais. Se você quiser, você pode falar meu nome. Falei: oxi! Aí eu fiquei super feliz, né? Mas no caso dele, eu estou citando justamente porque no caso dele, ele sempre ouvia vozes, muitas vozes, mandando ele se matar. Falando para ele: acaba com a sua vida e acaba com o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor, que você está fazendo as pessoas sofrerem. Você faz sua mãe sofrer, você faz as pessoas ao seu redor sofrerem. Acaba com esse sofrimento, acaba com isso. E ele falava que essas vozes gritavam no ouvido dele o tempo inteiro. Quando eu fui fazer a apometria dele, que nós entramos, eu fui ver numa outra encarnação, todas essas pessoas, todos esses espíritos que o perseguiam, tinham sido vítimas dele numa outra encarnação. Ele viu, porque eu fiz o processo, como eu falei para vocês, foi uma apometria estilo consultório, então eu utilizei ele como veículo, né, para poder fazer o tratamento, e ele falou: nossa, eu matei todos eles, cara, eu matei todos eles, eu não acredito que eu fiz tanta maldade. Calma, nós vamos resgatar todos eles agora. E aí, utilizando ele como um elo de ligação com esses espíritos, nós fizemos o recolhimento deles. Eu falei: olha, eu vou criar agora um escudo de contenção. E nós vamos colocar todos eles dentro desse escudo de contenção. Aí eu fui e dei o comando. E vocês se lembram, era uma apometria por telefone, tá? Ele estava lá em outro estado. Aí vamos lá. Eu vou criar agora um escudo de contenção de luz azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criado, tá criado. Você tá conseguindo ver o escudo? Tô. Ele é tipo um círculo. Eu falei: exatamente. Agora eu quero que você coloque todos eles. Eu vou dar o comando para que todos eles venham para dentro desse escudo. E aí eu fui colocando todos os irmãozinhos dentro do escudo de contenção. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. E ele: tem mais de fora, tem mais. Ainda tem espírito de fora, ainda não acabou. Aí até que chegou no número que ele falou assim: agora está todo mundo lá dentro. Eu falei: então agora nós vamos tratar eles. Mas eles estão muito revoltados. Calma que nós vamos tratar eles. Vamos descer agora um tubo de luz violeta sobre esse escudo e transmutar a forma desses irmãos, todos eles. Vamos trazer a forma humana, perfeita e saudável para todos eles. Vamos resgatar a forma humana, perfeita e saudável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Transmutando, reconstituindo, trazendo a forma hominal, perfeita e saudável. Agora vamos dar um banho de água crística nesses irmãos, vamos lavar toda a sujeira, vamos retirar essas roupas pútridas, vamos colocar uma túnica branca em cada um desses irmãos, para que eles vejam que essa túnica representa o futuro deles agora, é um recomeço na vida deles, representa a pureza que vai ser no caminho deles de agora em diante. Em nome de Jesus, que todos eles recebam todas essas bênçãos. Aqueles que tiverem fome, vamos dar comida. Aqueles que tiverem sede, vamos beber. Vamos dar o de beber a eles. Peça aos caravaneiros, os guardiões, para darem esse apoio para a gente. Os caravaneiros do Hospital Maria de Nazaré.
venham para prestar esse socorro. E ele falando, olha, eles estão recebendo, eles estão todos sendo tratados, eles estão recebendo, nossa, realmente eles estão transmutando, estava tudo deformado e agora eles têm forma humana, antes estava tudo com forma de animal, estava tudo esquisito, agora não, eles têm forma humana, perfeito, ótimo. Agora, traz o líder deles, sai o líder deles de dentro do escudo. Aí veio um espírito, ele falou, veio um, ótimo, então agora vamos conversar com ele. E aí foi feito toda a doutrinação com ele, para que ele reconhecesse a verdade. Ah, mas ele matou a gente, mas ele fez mal, Vamos voltar lá no passado, vamos mostrar para vocês que vocês não são inocentes, que existe uma causa para que tudo isso tenha acontecido. Volta lá onde essa semente de ódio foi plantada. Volta lá, mostrei tudo para ele, ele reconheceu. Aí ficou mais fácil, eu trouxe ele para o presente, tratei ele direitinho, fiz todo o processo. Ótimo. Agora, meu irmão, você será o elo de ligação para que nós possamos fazer o resgate de todos os outros. Então agora você retorna para dentro do escudo e nós vamos pedir aos caravaneiros para poderem encaminhar vocês. E aí nós fizemos o encaminhamento deles através do túnel de luz azul. Aqui fala do aeróbus, né? Que era muito comum, décadas de 80, 90, falar do aeróbus, né? Era muito novidade, né? Do livro Nosso Lar. Então, utilizar naves. Hoje, são utilizadas muitas naves do Comando Ashtar. Comando Ashtar é o responsável pelo processo de operação resgate da humanidade terrena. Então, naves do Comando Ashtar vêm, naves do Comando Temporal vêm, naves do Comando Pleiadiano vêm. Todos esses comandos mandam suas naves para buscar os seus filhos que estavam em sofrimento. Então, a gente fez esse resgate e tratou esse bolsão. Aí depois vamos fazer a transmutação do lugar, descendo aquela coluna de fogo. Lembra que eu falei para vocês? Até falei para vocês, mentaliza aquela coluna de fogo do filme Os 10 Mandamentos. Pois é, mentaliza aquela coluna de fogo, queimando e desintegrando toda e qualquer energia negativa neste ambiente. Aí nós fizemos aquele processo que a gente chama de reurbanização extrafísica. Então esses bolsões são importantíssimos, porque quando você trata a cássia e dentro da frequência dela você identifica um bolsão de sofrimento, você trata a cássia e pode tratar, às vezes, milhares de espíritos. O maior bolsão de sofrimento que nós já tratamos até hoje foi um bolsão que nós encontramos lá no Chile, com foi bem claro, mais de 3 milhões de espíritos. Mais de 3 milhões de espíritos que estavam aprisionados devido à guerra que foi na época da colonização espanhola no Chile. Porque, igual já expliquei para vocês, aqui no Brasil, quando os bandeirantes vieram para colonizar, principalmente o interior do país, e também com a chegada lá das caravelas, lá na época do Cabral, eles chegaram aqui e os índios que aqui se encontravam eram amistosos, foram amistosos. Vamos dizer, o bandeirante chegava, dava um espelho para o pajé, pronto, acabou o problema. Dava um souvenir qualquer para o cacique, estava resolvido o problema, é tudo amigo. Lá no Chile, não, gente. Lá no Chile houve resistência armada, que foram 200 anos de guerra. 200 anos de guerra contra os índios. Então pensa, quantas mortes aconteceram? É só vocês pensarem, o Brasil, que teve essa colonização um pouco mais tranquila, porque depois acabou virando genocídio também, né? Mataram índios e tudo mais, porque tentaram escravizar os índios não aceitavam ser escravizados, morria de apanhar, mas não aceitava ceder para o homem branco, então vamos matar os índios, né? Tanto que existe uma estimativa de que, na época do descobrimento, existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de índios.
Hoje, aqui no Brasil, não tem 300 mil índios. Para vocês verem. Agora, imagina como que foi lá no Chile com 200 anos de guerra. Foi carnificina. Então, nós fizemos esse resgate lá. Foi o maior até hoje. Mas nós já fizemos resgate, por exemplo, de um exército chinês da época do imperial, sabe? Da China imperial, que tinha aquelas guerras lá, né? Na China, com os vizinhos, ou até internas mesmo, né? E que nós já fizemos resgate de 330 mil soldados chineses. Para vocês verem o tanto que o negócio é sério, né? Então, quando a gente abre a frequência de uma pessoa e identifica a presença de bolsões, gente, a satisfação é ainda maior. Porque você sabe que você está ajudando aquele consulente ali com seus níveis de consciência e os seus obsessores pessoais, mas além disso, você pode estar ajudando ali centenas, às vezes milhares de espíritos. E às vezes também, vamos dizer assim, personalidades de pessoas encarnadas e que estão espalhadas pelo mundo aí e que têm N problemas de saúde e que não fazem a mínima ideia da razão desse problema de saúde. Tem problemas psiquiátricos, problemas emocionais e não fazem a mínima ideia. Igual outro dia uma pessoa falou para mim, Odair, eu me sinto aprisionada. Eu me sinto como se eu estivesse dentro de uma prisão. A pessoa reclamando que tem depressão. A hora que abre a frequência da pessoa, a personalidade dela estava aprisionada dentro de um calabouço. E lá dentro desse calabouço tinha mais um monte de personalidades e espíritos que ali ainda estavam aprisionados. Então, é gratificante demais fazer esses recolhimentos. Por isso é que a gente não pode ter pressa durante um trabalho de doutrinação. Aquela história assim de correr para doutrinar logo, porque tem que terminar a doutrinação. Não, converse com aquela entidade manifestante ali. Seja um espírito, seja uma personalidade. Converse, porque às vezes você vai poder trazer informações. Como por exemplo, se ele vira e fala, eu estava numa prisão. Aí você pode perguntar, existem mais espíritos aprisionados lá com você? Que estavam lá com você? Existem. Então vamos ter a oportunidade de fazer o resgate desses espíritos? Vamos resgatá-los? Você acha que eles estão prontos para serem resgatados? Sim, então vamos resgatar. Ah, eu morri numa câmara de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Tem mais pessoas dentro da câmara sofrendo lá com você? Tem. Então vamos resgatá-los? Vamos tirar eles desse sofrimento? Da mesma forma que você está tendo a oportunidade agora, vamos dar essa oportunidade para eles? Com certeza ele vai aceitar. Então, é uma oportunidade fantástica para que nós possamos fazer um trabalho que vai muito além daquilo que está acontecendo ali naquele momento, no seu consultório terapêutico ou numa mesa de apometria. A oportunidade é imensa. Então, pergunta se existem mais pessoas na condição em que ele se encontrava, se existem mais espíritos, se existem personalidades, que lugar era esse, o que aconteceu. Faça essas perguntas. E não é que você vai levar 2 horas para fazer uma doutrinação, não. É jogo rápido mesmo. Você estava num calabouço? Sim. Tinha mais gente lá com você, aprisionada? Tinha. Sofrendo? Sim. O que você acha da gente ir lá fazer o socorro deles? Nossa! E muitas vezes acontece algo muito interessante. A própria entidade manifestante fala, aqueles que estavam lá comigo, tem como a gente resgatar eles? Porque tem um monte lá que estavam lá junto comigo, sofrendo junto comigo.
Às vezes um espírito que morreu num campo de batalha, numa guerra, ele fala, olha, tá cheio de espírito completamente deformado lá. Era aquelas batalhas antigas com espadas, lanças, flechas. Aí eles falam, ó, tem espírito sem braço, tem espírito sem perna, tem espírito sem cabeça, tem espírito esquartejado lá, sofrendo. Tem como resgatar eles? Tem, e inclusive muitas vezes a gente fala, tem dos dois exércitos? Sim, estão todos aprisionados lá. Então vamos resgatar só do seu? Não, vamos resgatar todos. Agora que você se conscientizou, vamos resgatar todos? Vamos resgatar todos. É fantástico, gente, é uma oportunidade maravilhosa de fazer esse recolhimento de bolsões. Odair, você falou muito raso a respeito das técnicas para fazer esse recolhimento de bolsões e a transmutação do lugar. Lá nas nossas técnicas apométricas, lá nas aulas do curso básico, você vai lá no YouTube, acessa, você vai assistir sobre como fazer tudo isso, transmutação de bases, transmutação do lugar, recolhimento de bolsões, quais são as técnicas, tudo isso vai estar lá à disposição de vocês. Tá ok? E nós vamos fazer, daqui a algumas aulas, nós vamos fazer uma espécie de revisão das técnicas apométricas. Claro que eu não vou me aprofundar como eu me aprofundei lá no curso básico, porque isso é matéria do curso básico. Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas para vocês, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida a respeito desse procedimento? O que fazer? Como fazer? Que atitude tomar quando surgir esse tipo de situação? Podemos passar adiante. Vamos então continuar? Vamos lá então. Olha só, para transmutar o local, né? Para fazer a transmutação dessa situação do local. Lembra que eu falei para vocês de a gente evocar as entidades que estão conectados conosco, que estão presentes na egrégora, igual eu falei, chama os guardiões, chama os caravaneiros do Hospital Maria de Nazaré, chama todo mundo. Olha só, transmutar o local. Nós vamos pedir o apoio dos centuriões, dos cavaleiros do deserto, dos soldados de Ricardo, dos pretos velhos, dos caboclos, dos guardiões, dos elementais. Aí muita gente vai virar e perguntar, peraí, Odair, soldados de Ricardo, faz ideia de quem são? São soldados do rei Ricardo Coração de Leão, que foram para a primeira cruzada. Quem leu aquele livro Francisco de Assis de Miramês, ele conta a história das cruzadas. Inclusive ele fala, né, que foi algo absurdo, né? Que a primeira cruzada, ela levou para Jerusalém 1 milhão de soldados. E esse exército ganhou a batalha. 1 milhão de soldados. Sobraram 30 mil soldados vivos. De 1 milhão, sobraram 30 mil soldados. E agora imagina entre os sarracenos, quantos milhões também não morreram. E gente, está todo mundo preso lá. Então, de vez em quando pintou uma oportunidade, faz um resgate para poder ajudar esses irmãos, principalmente os sarracenos que não acreditam de jeito nenhum em reencarnação e nem em ressurreição. Já os cristãos, pelo menos, acreditam na ressurreição, já é um caminho andado. Mas falar em reencarnação para soldado cristão, daquela época, os cruzados, né? Os soldados cruzados, os templários, né? Mesmo que xingar eles, não aceitam de jeito nenhum. Então estão lá aprisionados ainda. Então a gente vai fazendo os resgates deles, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas. Pode ser que hoje já existam assim situações, porque foram várias cruzadas, né? Não foi uma batalha só, né? Foram várias batalhas, porque era uma situação bem complicada lá.
Pode ser que a grande maioria já possa ter sido resgatada, ou que a grande maioria já até reencarnou e tem lá aprisionados nessa situação da guerra somente suas personalidades, seus níveis de consciência. Aí essas pessoas estão aqui hoje, encarnadas, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou com o rabo e não fazem a mínima ideia de que estão sofrendo desse jeito por causa dos seus níveis de consciência que estão aprisionados lá na época das cruzadas. Então, olha só, mentaliza-se a pirâmide giratória e cores. Essa pirâmide giratória, eu sempre faço aquele processo, que inclusive até aqui no pezinho tem um exemplo, né, o campo de força em forma de cone. Eu utilizo para poder fazer essa pirâmide giratória, duas pirâmides nessa posição aqui, ó. Uma pirâmide com o vórtice voltado para baixo e uma com o vórtice voltada para cima. Quando eu vou criar um Merkaba giratório, eu encaixo uma pirâmide na outra. E ali eu formo, uma pirâmide trina, de 3 lados. Quando eu encaixo uma na outra, ela forma aquilo que nós chamamos de Merkaba octaedro. E aí eu boto ele para rotacionar. Então, sempre a gente utiliza esse Merkaba octaedro para várias funções. Inclusive até para proteção. A gente pode criar um Merkaba octaedro de proteção pessoal para a gente, certo? Pode-se verificar com o espírito que está sendo atendido sobre a transmutação do local. É o que eu falei. Pega um desses espíritos, tá? E conversa com ele. E aí, o que a gente pode fazer? Que lugar é esse aqui? É uma masmorra, é um lago lodacento, é um lamaçal, é uma câmara de tortura, é uma câmara de gás, é um local negativado. Então, vamos transmutar esse local. E aí a gente utiliza as técnicas de reurbanização extrafísica. E reurbaniza aquele local ali. Aí recolhe todos os bolsões, todos os espíritos, todas as personalidades que estão ali e faz a transmutação da energia do local. E aí a gente tem lá nas aulas básicas, a gente tem as técnicas para a utilização de transmutar essa energia do local. Porque a gente pode utilizar, por exemplo, o vento solar para poder desintegrar completamente tudo que está ali. A gente pode utilizar uma bomba de ametista para transmutar com a energia violeta toda a energia do ambiente. E aí, transmutando essa energia com a bomba de ametista, nós reaproveitamos aquela energia que ali estava, porque é algo positivo, né? Porque você pode transformar a energia negativa em energia positiva e utilizar essa energia, por exemplo, para construir um hospital espiritual, para construir uma escola espiritual, para construir um templo. Transmuta essa energia numa boa, né? E aí a gente falou aqui, ó, pode-se utilizar um cone de seleção para encaminhar para os diversos destinos. Quando nós criamos o escudo de contenção, colocamos todos os espíritos dentro, depois que nós tratamos e doutrinamos tudo direitinho, bonitinho, todos eles nós encaminhamos para os hospitais no plano espiritual. Aí a gente pede aos caravaneiros para encaminhá-los de acordo com a necessidade de cada um deles. Alguns vão para os hospitais, outros vão para clínicas, outros vão para casas de repouso, outros vão para colônias. Todos eles são encaminhados. Então, hoje nós utilizamos a pirâmide de transporte para fazer isso. Ou então, como eu falei para vocês, o túnel de luz azul. É como se fosse um teletransporte para levar essas consciências para os hospitais, colônias, clínicas, de uma forma mais rápida. Então, aqui era utilizado, ainda utilizavam muito, o campo de força em forma de cone, né, para poder fazer o encaminhamento.
Hoje nós já encaminhamos com o tubo de luz azul, com o túnel de luz azul. E é fantástico o resultado, muito, mas muito positivo mesmo. Bem, guardas e serviçais. Os guardas serviçais e subordinados. Saber o motivo das suas ligações, né, com aquela situação, então você vai criar um círculo de contenção para colocar eles lá dentro e vai conversar com eles. Geralmente a gente faz igual eu falei para vocês, tira o líder deles para fora para poder conversar com ele. Porque ao você doutrinar o líder, você já vai poder utilizar ele como elo de ligação do tratamento, do atendimento para com aqueles que estão lá dentro. Então ali tem muitos carcereiros, tem muitos guardas, tem muitos torturadores, tem muitos carrascos, tem muitos que estão ali. Então a gente faz o socorro deles também. Muitos deles, inclusive, estão sob hipnose, porque estão ali amando de magos negros, que inclusive podem transmutar a forma humana deles, deixando eles na forma animalesca. Igual eu vi uma vez, num atendimento que a gente foi fazer, em que os guardas, eles tinham cabeça de porco. Eles eram bem gordinhos, grandes, enormes, e tinham cabeça de porco. Aquilo ali era um processo de hipnose que o Mago Negro tinha utilizado com eles, para que eles ficassem prisioneiros desse Mago Negro, se sentindo culpados pela situação deles. Sim? Daí meio que eu comecei nesse curso. Certo. Não tinha feito básico. Uhum. E aí eu estou escutando as aulas do básico lá em casa. E quando você falou de Mago Negro, eu lembrei de uma dúvida que eu tinha. E aí, deu vontade de perguntar, assim. Certo. Na última aula você disse que tinha sido um Mago Negro. Sim. Porém, no curso, tem um momento no básico que você disse que era índigo. Não, eu sou índigo hoje. Como que é possível um Mago Negro ter reencarnado uma criança índigo? Aí é que é o interessante. Se você buscar num livro chamado Filhos das Estrelas, do Rodrigo Romo, ele vai mostrar lá as várias nuances do índigo. Tem o índigo kármico, tem o índigo entrante, tem o índigo avatar, tem o índigo missionário, para você fazer uma base. Meu caso é índigo kármico. Eu tô aqui como índigo, eu vim como índigo, com a mediunidade totalmente louca, né? Que chega num ponto em que eu não consigo hoje fazer para você catalogar assim, ó, quantas faculdades mediúnicas eu tenho. Só Deus sabe. Porque eu pareço um para-raio, sabe? Por quê? Porque eu estou tendo uma oportunidade de resgate. Na verdade, essa é minha última encarnação aqui na Terra. Minha, vamos dizer, penúltima encarnação foi como nazista, né? E eu morri em 1945, no final da guerra. Morri em 1945. Fui para as zonas abissais e fiquei aprisionado nas zonas abissais de 45 a 56. Recebi até a data do meu resgate em 1956. Fiquei 11 anos lá. Foi dia 26 de abril de 1956. Foi o dia que eu fui resgatado. Fui preparado e em 1975 eu reencarnei. E reencarnei numa situação que a Cássia é testemunha do que a minha família conta, de como foi o processo para eu reencarnar. Foi um pandemônio. Todo tipo de coisa esquisita aconteceu durante a gravidez da minha mãe e depois que eu reencarnei. Depois de nascido, aconteciam os negócios mais loucos do mundo. Tanto que a primeira vez que a minha mãe afirma que eu morri, porque ela fala, nossa, eu já vi meu filho morto várias vezes, foi com 1 ano e 9 meses. Então,
eu sou aquilo que nós chamamos hoje de mago negro em processo de redenção. Estou tentando a redenção, porque a espiritualidade, o guardião da meia-noite já veio aqui e falou, filho, você está fechando o seu 7º ciclo reencarnatório. Você não reencarna mais na Terra. Então, ou você resolve toda essa, vamos dizer, essa carga que você tem, essa dívida que você tem para com o planeta e para com a humanidade, ou é exílio. Então, essa é a minha situação hoje, tá? E a situação da grande maioria dos médiuns, da grande maioria dos pastores, da grande maioria dos padres, da grande maioria dos missionários. São espíritos em processo de redenção. E aí é por isso que a gente vê tantos caindo, porque acaba que a tendência lá do passado é mais forte do que a perseverança no presente. E aí você vê aquele pastor que começa a roubar dos fiéis, você começa a ver aquele padre que começa a ter problemas de relacionamento dentro da igreja, é padre roubando dinheiro da igreja, mais um monte de coisa. Você vê dirigente de centro espírita caindo, você vê dirigente igual essa semana uma pessoa conversou comigo e ela falou comigo, Odair, eu frequento um centro em Goiânia, um centro grande em Goiânia, mas eu quero sair de lá porque eu não me sinto bem lá mais. Eu estou vendo que estão sendo feitas coisas erradas lá dentro, com as quais eu não concordo, mas eu tenho medo de sair desse centro. Eu virei e falei, mas por quê? Ela falou assim, porque o dirigente de lá, quando as pessoas saem de lá, expulsar, ele expulsa numa boa. Vai pro diabo que te carregue. Pronto, ele expulsa. Mas se um membro chega nele e fala, não quero mais participar, ele faz demanda para o membro. E aí o membro adoece, o membro tem problemas, um monte de situações. Um cara desse, com certeza, é um mago negro que veio com uma missão linda, mas que está caindo. O exemplo mais forte que nós podemos citar no meio espiritualista, nosso irmão da cidade de Abadiânia. E vários outros que a gente vê aí em situações, né, que a gente pode citar no mundo. Hoje está no mundo. Então, hoje, nós estamos vivenciando um momento em que, assim, é a última chance para esses magos negros do passado tentarem se redimir. Nós estamos aqui na última hora. Então, esses magos negros tiveram a oportunidade de resgatar essas dívidas deles, servindo a espiritualidade, servindo a humanidade. Então, não significa necessariamente, que é o que eu tinha entendido, que uma criança índigo vem de outro planeta, é exilado do outro planeta e vem para cá com um nível superior para espiar alguma coisa aqui. Cada caso é um caso, tá? Nós não podemos ser radicais. Tem muitos índigos que vieram para cá para reencarnar pela primeira vez, aqui. Tem muitos índigos que vieram para cá para passar pelo processo de reunificação de fractais, aqui. E tem muitos índigos que são índigos kármicos, que são índigos hoje justamente porque fizeram muita coisa errada lá no passado. Principalmente no uso da mediunidade e do conhecimento sobre magia, sobre leis naturais, sobre as leis da natureza. Então, há vários casos. Por exemplo, existem os índigos avatares, que hoje é índigo, mas ele reencarnou numa vida passada como um mestre druida. E agora hoje ele é um índigo missionário, ele está aqui com uma missão. O índigo avatárico provavelmente é um avatar que está vindo de outro orbe para vir para a Terra. Tem os exilados? Tem. Tem aqueles que estão vindo também, que foram exilados, porque eles não se enquadravam mais no perfil energético de onde eles viviam. Então eles estão vindo para a Terra para poder passar pelo seu processo evolutivo aqui. Então há muitas situações, são muitas nuances, são muitos casos. E podem vir
não só como índigo, como cristais. E hoje nós já estamos tendo revelações de, por exemplo, a criança dourada, criança violeta, criança arco-íris, tá? E todos esses têm. Inclusive, é uma coisa interessante, bom que eu lembrei aqui. Todos esses têm várias nuances, mas o único que tem a palavra kármico é o índigo. Cristal não tem kármico. Cristal kármico convencional, porque está lá no livro de Egito. Índigo kármico convencional, que é o comum, é o convencional. Lá no livro, o cristal não tem kármico. Não tem cristal kármico, tem o cristal avatar, tem o cristal entrante, tem o cristal missionário, mas não tem o cristal kármico. Por quê? A grande maioria está vindo para cá, tá certo? E tem aí todas essas classificações que eu dei para você, tem as suas nuances e frequências. Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas, leiam esse livro, porque hoje, até hoje, eu não achei algo mais completo que esse livro, tá? E, inclusive, é um problema sério, porque a editora não edita mais ele. Filhos das Estrelas, do Rodrigo Romo. E aí é complicado para achar. Olha, geralmente as pessoas encontram ele em sebos virtuais, estante virtual e outros aí. Só que, às vezes, o povo exagera. Outro dia, entrei lá, estante virtual, achei ele lá, usado, R$249. Falei, né? Então, é meio complicado isso aí. E tem outros livros que também falam sobre tudo isso aí. Mas, até hoje, o mais completo que eu achei foi esse, tá? Esse aí, o Filhos das Estrelas, eu ainda não achei um livro mais completo que ele, porque ele fala de todas as nuances e, inclusive, fala das datas. Tipo assim, por exemplo, o cristal, o índigo, está vindo aí em grande leva desde do final da década de 80. Final da década de 80, década de 90 foi uma enxurrada, né? A partir do ano 2000, diminuiu a quantidade de índigos, continuam vindo, mas diminuiu a quantidade de índigos para virem os cristais. Então, tem mais cristais. A partir de 2020, vão vir mais os dourados. Mas, para vocês fazerem uma base, a coisa de uns 5 anos atrás, nós recebemos aqui na casa uma mulher grávida, que ela estava tendo problemas seríssimos durante a gravidez. Quando uma vidente da casa bateu o olho na barriga dela, falou assim, gente, a barriga dessa mulher está douradinha. O que está acontecendo? Aí eu falei, de repente é uma criança dourada que está vindo aí. Dá uma olhada. Aí a vidente chegou mais perto, chegou a pôr a mão na barriga e falou, é uma criança dourada. E, gente, vocês não estão entendendo como que é a menina. Hoje ela está com 4 anos. Vocês não estão entendendo o que é uma menina que é incrível a evolução espiritual dela. E eu já tive a felicidade de ver uma criança dourada, que na verdade já nem criança era mais, que quando eu a conheci ela estava com 15 anos, sabe? E a hora que eu olhava na menina assim, eu só via luz dourada. Gente do céu, como é que pode? E uma pessoa que estava do meu lado, que tinha uma sensibilidade muito grande, virou e falou assim, gente, ela é douradinha. Eu falei, douradinha. E já era uma mocinha de 15 anos. Então, essas datas, tem as datas para fixar marcos, mas não são exatas. É igual eu falo às vezes, né? Índigos vieram em toda a história da humanidade, sempre teve índigos, né? E aí a Mônica de Medeiros, no vídeo dela, ela discorre sobre isso de uma forma maravilhosa, né? Ela fala que Allan Kardec era índigo, que o casal Querry era índigo, que Flammarion era índigo, que Thomas Edison era índigo. Ela fala um monte de nomes, ela dá um monte de nomes, né? Inclusive ela fala, século XIX houve uma enxurrada de índigos chegando, né? Então, tem essas classificações aí e já tem muito material sobre isso hoje, viu?
Um exemplo de outro mago negro, que inclusive ele se nomeia como mago negro, né? Ex-mago negro em processo de redenção, o próprio Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, lá naquele livro Atlântida, ele conta a história dele. No livro Atlântida, volume 1 e volume 2, ele conta a própria história. E, inclusive, depois, nos outros livros, ele discorre sobre os conflitos dele com o Arnak, que era também mago negro e que era amigo dele na Atlântida. Só que o Arnak ainda continuava no plano espiritual, sem reencarnar. Depois de 12 mil anos, Arnak continuava sem reencarnar. E aí foi todo o processo de resgate do Arnak, até eles conseguirem resgatar o Arnak e o Arnak vir reencarnar como uma médium, uma moça. Ele reencarnou como uma moça médium. E inclusive o Arnak, ele recebeu o mesmo presentinho que eu. Que a espiritualidade superior já deixou bem claro para mim. Não vai para o lado negro da força, senão a gente te desliga. O Arnak, lá no livro, no finalzinho do livro Atlântida 2, aí o Roger conta que o Arnak veio com um problema no cérebro, que igual ele falou, é tipo uma bomba relógio, que se o Arnak, nessa nova encarnação, tropeçar, desliga, e ele desencarna. Eu também recebi esse brinquedinho no meu coração. Juliano também recebeu. E vários outros aí, sempre, todos, principalmente os médiuns que estão em processo de moratória, aqueles que estão em moratória, que eu conheço, todos eles têm algum gatilhozinho. Que a hora que tropeçar, a espiritualidade vem e desliga. Porque é melhor desencarnar do que perder a encarnação, igual aconteceu com o nosso irmão lá. Igual aconteceu com o nosso irmão lá. Tem um amigo meu que ele virou um dia lá, revoltou, surtou lá no centro que ele frequentava. Eu não quero nem saber de espiritualidade. Vai todo mundo pro espaço e que se dane. Não quero saber mais de mediunidade. Acabou. A entidade veio e só virou para ele e falou assim: tenta, você desencarna em uma semana. Tenta, você desencarna em uma semana. Porque você está aqui em processo de redenção. Se não for para se redimir, tchau. E isso já foi falado para mim N vezes. O guardião da meia-noite já veio e falou para mim, ó, você sabe que não era para você ter a metade da idade que você tem hoje. Se você está vivo, é pela misericórdia da espiritualidade superior. Então, anda direitinho, anda pianinho. De vez em quando eu levo essas cobranças aí. Porque de vez em quando dá vontade de chutar o pau da barraca. Principalmente porque quem conhece o lado negro da força, ele vive sendo tentado para usar esse lado negro da força. Igual, por exemplo, já teve gente que virou para mim e falou assim: Odair, com relação ao problema de um vizinho que a gente tem que incomoda pra caramba o nosso trabalho aqui, sendo que nós não o incomodamos em nada, mas ele faz questão de nos incomodar. Ele cerca consulente na rua para xingar consulente. Já teve uma consulente um dia que, por obra do destino, ela, como nós não temos nada que identifique a nossa casa, ela chegou procurando a nossa casa, não encontrou. Foi perguntar para quem? Para o sujeito. Ela falou assim: eu fui perguntar para ele aonde que era um centro espírita aqui, e o homem me xingou tudo. Chegou na casa, né, Cássia? O homem me xingou tudo. Então a gente tolera esse tipo de coisa aqui. Gente, quantas vezes vocês acham que já passou na minha cabeça mexer uns pauzinhos para poder dar um BO para ele? Pegar uma terrinha de cemitério, acender uma velinha preta ali, daquelas top da galáxia, de projetar. Eu não tenho uma força mental capaz de produzir um escudo que protege uma cidade inteira,
que é para mim produzir um câncer de próstata em alguém? E eu posso falar para vocês, garantir para vocês, isso já passou pela minha cabeça milhões de vezes. É o tempo inteiro sendo tentado. Era o tempo inteiro sendo provocado. Provocações vêm de tudo que é lado. Já teve gente que virou para mim assim, lá no meu trabalho, virou para mim e falou assim: Odéio, não tenho nada contra você, a sua pessoa não. Você é um cara de boa, você é um bom policial, você trabalha, eu vejo que você aí é um cara honesto e tudo mais e tal, mas esse negócio de espiritismo aí é tudo coisa do demônio. Para mim, você é servidor do demônio. Tal não tá caçando para levar uma. Então tem que respirar. Jesus disse: não julgueis para não seres julgados. Como você está julgando, provavelmente o seu futuro será um futuro triste. Mas não se preocupe, quando você estiver lá no umbral, nadando num lago de lama, eu vou lá te socorrer. Entendeu? Vou lá te socorrer, não preocupa. Eu não vou guardar mágoa de você, não. Simples assim. Então, é complicado, muito complicado. E a grande maioria dos médiuns, pastores, dirigentes de centro, dirigentes, seja lá onde for, político, gente, o que tem de mago negro encarnado como político, vocês não fazem ideia. É igual eu falo, gente, um político, hoje eu estava comentando com minha mulher, que aconteceu um episódio aí, que eu não vou dar nomes, porque senão dá BO, mas um político que o motorista desse político era conhecido meu. Na casa desse motorista foi pego R$1 milhão. Na casa do motorista. E esse político hoje foi inocentado. O processo foi engavetado. Se na casa do motorista tinha R$1 milhão, quanto que esse político roubou, gente? E ele foi inocentado. Isso aí, gente, é mago negro reencarnado. Como que uma pessoa condenada nas milhões de instâncias consegue convencer as pessoas de que ele é inocente? Eu sou inocente. Com prova, com um monte de coisa. Absolvido. Inocentado. Ou então, como diz, não foi inocentado, voltou lá para estaca zero. Gente, isso aí é mago negro reencarnado. Que era para estar aqui num processo de redenção, porque se veio como político, não era para ajudar o povo? Não era para ajudar o povo sofrido desse país? Um país rico como é o Brasil, que era para ser assim a nação que manda no mundo, e que não faz isso por causa dos políticos ladrões, políticos corruptos. Isso é tudo mago negro, gente. Isso é tudo mago negro. Os políticos são magos negros. Eu sempre oriento as pessoas a lerem aquela trilogia do Robson Pinheiro, a trilogia política do Robson Pinheiro, o partido, a quadrilha e o golpe. Leiam para vocês verem. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, estão aí. Era para estar tudo em processo de redenção, gente. Era para estar tudo lutando pela melhoria da vida da população. Aí desvia dinheiro de saúde e é responsável pela morte de milhares de pessoas. Desvia dinheiro da educação, é responsável pela ignorância de milhares de pessoas. Desvia dinheiro de tudo, de obras, que era para trazer casa para as pessoas, que era para trazer melhoria para a vida das pessoas, e vai roubando, e vai roubando, e vai roubando. Caiu, gente. Mago negro caído. Era para estar num processo de redenção. Utilizar o cargo que a eles foi dado para poder fazer o bem para a população e vão roubar. Veio com dívida e está endividando de novo. Está endividando. Veio para quitar a dívida, está endividando de novo. Quais são as chances desse povo ser exilado? Gigantesca. E outra coisa muito, mas muito interessante da gente parar para pensar, né? Para que tipo de planeta esses cidadãos vão?
Leiam o livro Os Néfilins, do Robson Pinheiro. Lá nesse livro eles citam 5 planetas para os quais eles vão. Eles visitam 5 planetas para os quais cada espírito vai de acordo com a sua frequência. Porque eles irão de acordo com a vibração deles para mundos diferentes. Leiam esse livro, vale a pena. Lá, é num trecho só, é um capítulo que fala sobre isso. Mas o livro é maravilhoso. Mas esse capítulo fala dessa viagem que eles fazem para visitar esses 5 planetas. Na verdade, eles iriam visitar 10. Já ouvi um boato de que, na verdade, não são 10 planetas, serão 7 planetas. Mas eu acho que vai ser até mais, sabe? Porque é tão eclética a coisa no planeta Terra que vai espírito para tudo quanto é lado, né? Mas lá nesse livro eles citam 10 planetas e eles conseguem visitar 5 deles. Então eu sempre estou recomendando às pessoas, leiam, que vocês vão se informar. E aí vocês vão ter ciência de como que é a coisa. E tem um livro da Maria Modesto Cravo que se chama Os Dragões, que ele fala, além dos magos negros, fala dos dragões que estão aqui reencarnados como médiuns dentro dos centros espíritas. E inclusive cita o personagem principal do livro é um dragão reencarnado que trabalha como médium num centro espírita. Para você ver. Um dragão reencarnado. Encarnado como humano. E nós temos, eu conheço alguns já. Conheço uns 2 ou 3 que são dragões reencarnados. E que, inclusive, de vez em quando fazem algumas tramóias aí, como, por exemplo, mudar a pupila do olho, mudar a feição, mudar a forma espiritual. E aí, assusta muita gente por aí. Tá ok? Espero ter sanado sua dúvida. Bem, então nós vimos aqui, né? Que aí nós vamos tratar também, vamos socorrer também os guardas e serviçais. Nós vamos socorrer aqueles que estavam ali como verdugos. Então nós vamos auxiliá-los também, porque a grande maioria deles, na verdade, estão ali porque são escravos, são mandados, estão em processos de hipnose e estão enganados, porque eles ignoram a presença da luz. Passaram tanto tempo em trevas que ignoram a presença da luz. Outro dia, nós fizemos o resgate de um espírito que ele estava num local, influenciando energeticamente um local, para que este local não fosse vendido pela família depois do desencarne dele. E ele virou para a gente e falou, eu via os caravaneiros passando, eu via as caravanas de resgate passando, mas eu os ignorava. Lembram-se do André Luiz fingir de morto para não ser resgatado? André Luiz se fingindo de morto lá no umbral para não ser resgatado. Escondendo dos caravaneiros para não ser resgatado. Passou 8 anos no umbral, até que caiu a ficha e fez uma oração e pediu socorro. Então a gente tem que socorrê-los. Então a gente vai fazer todo esse processo aqui, a conscientização das suas condições. Vamos mostrar para eles com relação à invigilância deles, por que que eles estavam naquela situação. O desligamento das suas bases e mentores. Então, muitas vezes nós vamos nos conectar com eles para cortar a ligação deles com aquele mago negro que os mantinha aprisionados. Então nós vamos fazer tudo isso, tratar, limpar e encaminhar todos eles como nós encaminhamos os espíritos que estavam aprisionados, do mesmo jeitinho. E logo depois nós vamos encarar o mago negro que estava chefiando aquela turma. Oi, sim, querido.
transformar um bicho por favor, é muito obrigada. Ah, sim, ótimo, boa pergunta. O processo de zoantropia. Quando um espírito se manifesta lá no plano espiritual como um bicho, né? Na forma de animal. É o... que veio, né? O próprio médico era, né? Então eu quero saber. Olha, na verdade, esse processo de zoantropia, ele acontece principalmente no processo de culpa, tá? Um espírito que ele entra naquele processo de culpa, de autossabotagem, de autopunição. Eu sou um verme, eu sou um monstro, eu matei, eu destruí, eu fiz besteira, eu estuprei, roubei. Aí, nesse processo de autopunição dele, ele entra num processo de auto-hipnose em que ele se transforma naquilo que ele mentaliza. Eu sou um verme, ele se transforma num verme. Eu sou um porco, ele se transforma num porco. Eu sou um cavalo, ele se transforma num cavalo. Eu sou uma cobra, eu sou um réptil, ele se transforma num réptil. Esse é o primeiro ponto, tá? O processo de auto-hipnose em que ele entra nesse processo de zoantropia. Outro processo de zoantropia que é muito comum é aquele induzido pelo mago negro que o pegou. Eu até estava comentando na hora que ela perguntou sobre o mago negro, do caso daqueles que tinham cara de porco. Eles pareciam porcos, gigantescos, né? Eles foram induzidos ali em processos de hipnose pelo mago negro. O mago negro colocou eles naquela condição ali para que eles se sentissem inferiores e pudessem ser dominados por ele. Esses processos, eles podem acontecer de a pessoa, que nós temos vários termos. Nós temos a licantropia, que é aquele processo do famoso lobisomem, tá? E realmente acontece lá no plano espiritual. A zoantropia, que aí ele pode se transformar em qualquer tipo de animal. Tem um livro do Inácio Ferreira que ele cita um centro espírita onde as pessoas iam receber atendimento dentro do centro espírita e na porta do centro espírita tinha um pé de goiaba. E que nesse pé de goiaba ficavam dezenas de espíritos em forma de morcegos, porque eles eram os vampirizadores daquelas pessoas que iam receber tratamento, mas eles não entravam no centro, eles ficavam lá pendurados no pé de goiaba, esperando as pessoas saírem para continuarem no seu processo de vampirismo, em forma de morcegos. Então, a zoantropia, eles podem se transformar em qualquer animal. Eu já vi espírito transformado em porco, já vi espírito transformado em polvo, já vi espírito transformado em aranha gigante, já vi espírito transformado em cobra, já vi espírito que a metade era um cavalo, a metade era um ser humano. E tem o processo de arborização também. Esse processo de arborização, para aquelas pessoas que leram a Divina Comédia de Dante, lá no Inferno de Dante, ele cita esses espíritos, que ele fez uma visita ao inferno, né, em desdobramento, e ele cita esses espíritos em forma de árvore, que inclusive estavam enraizados no chão, né? A visão do Inferno de Dante é essa, de seres completamente disformes, com forma de animal, com forma de árvore, sabe? Então, esses processos, eles acontecem com a culpa do próprio espírito, tá? Processo de autopunição do próprio espírito, e também pode ocorrer por processos de hipnose provocada por magia de mago negro. O mago negro pega aquele espírito para escravizá-lo e utiliza o seu poder para promover aquele processo de zoantropia naquele espírito ali, para colocar aquele espírito como subordinado dele. Ele pode transformar, por exemplo, aquele espírito num cão, o cão é Cérbero, acho que é Cérbero, né? O cão que guarda os portões do inferno. Aí ele projeta sobre aquele guarda ali que ele vai virar um cão de 3 cabeças.
E aí ele vira aquele cão de 3 cabeças para poder vigiar a masmorra que aquele mago negro mantém pessoas e personalidades presas lá dentro. Ou que vai proteger aquela base nuclear que o mago negro utiliza para poder manter todos os seus aparelhos de obsessão no mundo funcionando com a energia dessa usina nuclear que ele tem lá nas zonas abissais. E que essa usina fornece energia para fazer funcionar todos os equipamentos de obsessão complexa que esse mago negro tem instalados em milhares, milhões de pessoas. Certinho? Então, esses processos de licantropia, zoantropia e arborização são feitos principalmente em, assim, vamos dizer assim, a primeira causa é a culpa. E, inclusive, o mago negro ele é muito sábio. Ele se utiliza da culpa daquela pessoa para poder promover aquele processo de zoantropia naquela pessoa ali. Por exemplo, um mago negro que resgata um estuprador que estava lá naqueles charcos lodacentos lá, sofrendo todo tipo de coisa lá, sendo estuprado 24 horas por dia. Aí o mago negro vai lá, resgata ele e traz ele e fala assim, ó, você vai ser meu assecla. Eu te tiro daí desse sofrimento, só que você vai ser meu assecla. Concorda? Concordo. Ótimo. Tá, beleza. Só que ele vai vir assim, ó, você sabe que você é um verme. Você sabe que você é um monstro. Que você fez um monte de coisa errada. Então, você vai sofrer uma metamorfose para poder te lembrar dessa situação. Transforma ele, por exemplo, num jumento, certo? E aí ele fica lá, naquela forma, trabalhando para o mago negro, em processos de hipnose. É igual eu falei, ele não é que ele vai ter essa conversa com o espírito, não, tá, gente? Ele, claro que ele vai promover isso aí de uma forma assim, ó, a culpa sua, você tá virando isso aí por culpa sua, por causa de tudo que você fez, por todas as mulheres que você estuprou, certo? Mas ele vai utilizar do processo de hipnose para poder transmutar a forma daquele espírito. Pergunta? Por isso que quando a gente trata o espírito, a gente faz ele vir pela forma perfeita. Para a forma humana perfeita e saudável. Sim, toda vez que você resgata um espírito, seja ele sofredor, seja ele verdugo, seja ele um escravo, seja ele um soldado das trevas, seja ele um mago negro, transmute a forma dele, trazendo a forma dele para a forma humana perfeita e saudável. Mas, mas mago negro, ele não tem a forma perfeita e saudável porque ele é poderoso? Leiam o livro A História de um Anjo e sobre o signo de Aquário para vocês entenderem a história do Arnak, né? Ele é um mago negro super poderoso que quando ele se manifesta como um verdadeiro deus grego, belíssimo, maravilhoso. Mas quando Hermes, o Trimegisto, mostra a forma real dele, ele era um ser cadavérico. Mas por que o mago negro ficou nessa forma? Porque ele rejeita a encarnação. Então ele foge da energia telúrica que impõe para um espírito para que ele volte à matéria, para que ele reencarne. Então ele foge da reencarnação. E isso vai provocando nele esse desgaste da forma humana dele. Então ele pode sofrer essa mutação por fugir do processo reencarnatório. E magos negros têm o conhecimento para conseguir fazer isso. E aí eles podem passar centenas, milhares e até milhões de anos sem reencarnar. Só que aí a forma deles vai sendo perdida. Só que ele tem um poder mental suficiente para criar ali um holograma para que quem veja ele ache ele lindo e maravilhoso, né? Mas, na verdade, ali é só uma casca, né, que ele está usando. É um disfarce que ele está utilizando. Ok? Bem, então vamos lá. Olha só. Item 4.1.
trabalhos de magia, mago negro. Existem alguns procedimentos que podem ser adotados, não se constituindo como uma sequência que deve ser feita do início ao fim, pois dependerá de cada caso e situação. Mas a verdade absoluta, em cada situação você vai utilizar uma série de recursos. Odair, como que são esses recursos? Como que são esses procedimentos? Lá na nossa aula do curso básico, nós temos uma aula inteirinha só explicando quem são os magos negros, uma aula inteirinha só falando das técnicas de contenção e uma aula inteirinha falando sobre a doutrinação, o tratamento de magos negros. Então nós temos aí 3 aulas para vocês nadarem de braçada sobre esse conhecimento, certo? E olha aqui, ó, magia e o mago. O mago negro é um espírito que utiliza a magia de forma negativa. Lembra quando eu expliquei para vocês que magia é magia? Não existe magia branca e magia negra. Magia é tão somente uma abreviação do termo manipular energia. Magia é isso, é um ser que tem conhecimento das leis energéticas que regem todo o cosmo, no nosso caso, no nosso planeta, e ele tem conhecimento da utilização dessa manipulação de energia para a forma negativa é um mago negro, a forma positiva é um mago branco. Aquele mago que manipula a energia para promover a cura numa pessoa é um mago branco. Aquela pessoa que manipula a energia para arrebentar com o vizinho enchedor de saco é um mago negro. E o que difere magia branca de magia negra? A intenção. A intenção com que ela é utilizada. É isso mesmo. É isso que difere. Porque magia é magia. E inclusive eu falo muito disso lá na aula sobre elementais, né? Eu explico bem para as pessoas que os elementais, por exemplo, eles não contraem karma. Eles são seres que não são dotados de livre-arbítrio. Então, por não terem livre-arbítrio, como os animais também não têm livre-arbítrio, então eles não têm essa ligação kármica, eles não contraem karma. Então, se chega um mago branco e se utiliza das salamandras para curar um problema de erisipela nas pernas de uma pessoa, para curar e cicatrizar um processo, cauterizar um processo de erisipela nas pernas de uma pessoa, ele é um mago branco que utilizou a energia das salamandras para o bem. Mas se vem uma pessoa, um mago negro, e utiliza das salamandras, da energia das salamandras, para provocar uma doença tipo um fogo selvagem ou uma psoríase numa pessoa, é um mago negro. Então, a intenção com que se utiliza o conhecimento sobre magia é que vai definir mago negro ou mago branco, tá ok? Algo muito importante aqui, ó, que uma vez eu tive um embate com uma pessoa complicado com relação a isso aí, ó. Mago negro é um espírito que utiliza a magia de forma negativa. O termo negro não se refere à cor de pele, mas sim a uma conotação adotada por diversas escolas e filosofias que agregam ao termo magia a designação branca, quando se trata de magia para o auxílio do próximo, e negra, quando o intuito é prejudicá-lo. Teve uma pessoa que chegou em mim uma vez, num curso que eu estava dando, e falou assim: é errado falar mago negro, porque você está sendo racista. Não pode utilizar. Eu falei: hello! Esse termo existe antes mesmo da 4ª raça, que é a raça azul, que é a que originou o povo negro na Terra. Por isso que veio o termo negro azulado, negro azulão, porque eles são descendentes da raça azul.
já existia o termo mago negro. Na Atlântida existia o termo mago negro. Na Lemúria existia o mago negro. O termo mago negro, ele existe há milhões de anos. Bem antes da África ser povoada pelo povo negro. Para com isso. Não tem nada a ver isso com racismo. Ah, é um termo racista. Não. E aqui deixa bem claro. Esse termo ele é utilizado, vem sendo utilizado por diversas escolas iniciáticas, filosóficas, magísticas, há milhares de anos. Então, quando eu falo mago negro, gente, pelo amor de Deus, ai, o Odair é racista. Não, não sou. Eu sou casado com uma mulher parda, filha de negro. Pelo amor de Deus. Lá na Atlanta, né, que é o livro que eu li, né, eles não falam, ela não fala em raça negra, mas fala em mago. Em mago negro. Mago negro. Lá é a vermelha e a branca, né? Exatamente, as raças que tem lá são a raça... A senhora leu o mesmo livro. A raça vermelha e a raça branca, que inclusive entram em guerra. Lá nunca se fala em raça negra, mas fala dos magos negros. Ou seja, é um termo bem anterior à raça negra, gente. Mas aí vem o famoso politicamente correto hoje, né? Que não pode nem falar denegrir mais, né? Falou denegrir, sendo que denegrir vem do termo manchar. Não tem nada a ver com enegrecer, não. Denegrir vem de manchar. Mas não pode mais falar denegrir, porque é um termo racista, né? Se brincar, corta o meu vídeo do YouTube por causa disso. Mas eu acho um absurdo isso, gente. Acho um absurdo isso. Mas o negócio aí é porque é luz e trevas. Luz e escuridão. Exatamente. Não é a cor da pele que vai justificar. Não é, quando eu falo mago negro, não é porque é um negão mago. Não, gente. A luz ela é clara e as trevas é escura. Exatamente. É só isso. É luz e treva. Então, eu sempre deixo isso muito claro para as pessoas. Não confundam isso. Não achem que o Odair é racista. O Odair não é racista. Muito pelo contrário. O Odair, se for olhar ao redor dele, tem muito mais negros na família dele do que brancos. Então, oi? Minha família materna é de negros. São negros. Então, gente, pelo amor de Deus, minha mãe é negra. Então, pelo amor de Deus, não tenham essa concepção. Quando o Odair fala mago negro, ele está sendo racista. Não sou. O termo quer dizer, está ligado, aqui bem claro, à utilização da magia negra como sendo algo trevoso, algo da escuridão. E magia branca como sendo algo da luz. Só isso, gente. Pelo amor de Deus, tá bom? Algumas definições. Magia, manipulação de energia com a mente e ou através de elementos, dirigindo-a para um fim específico. Entenderam agora o que significa magia? É manipular energia. Só isso. Magia branca. Quando se trata de magia para o auxílio do próximo ou a si mesmo, sem que isto prejudique ao próximo ou em desencontro com a lei maior. Olha só, uma coisa que outro dia, inclusive, eu postei nos grupos aí, a respeito das simpatias, né? Que eu falei que muitas vezes a gente tá lá feito besta fazendo simpatia e tá fazendo magia negra, inclusive contratos de magia negra, né? Principalmente essas simpatias para o amor. Isso é um perigo, gente. Vocês não fazem ideia. E aí as pessoas estão lá fazendo simpatias, né? Mas um exemplo de simpatia que eu já fiz desde criança, quando eu aprendi essa simpatia, e eu fiz manipulando elementos, tá? Com um fim específico. Magia, simpatia para conseguir emprego.
Gente, eu fazia uma simpatia para conseguir emprego. Graças a Deus, tem 20 e tantos anos que eu não preciso. Passei no concurso. Mas, quando eu ficava desempregado, era correr lá e fazer essa magiazinha, essa simpatia para conseguir emprego. O objetivo era positivo. Então, o que eu fazia? Eu ia lá e pegava uma maçã bem vermelhinha, com 3 pregos virgens, fincava esses 3 pregos virgens na maçã, enterrava essa maçã e orava um Pai Nosso e 3 Ave Marias e pedia espiritualidade, pedia a Deus, na época era católico, pedia a Deus e Nossa Senhora para poder conseguir um emprego. E ia procurar, gente, eu não sentava, batia aqui, agora o emprego vai cair do céu, não, eu ia procurar um emprego. E eu sempre conseguia o emprego. Aí, para poder fechar a simpatia, depois de contratado, eu ia lá, desenterrava aquela maçã e jogava na água corrente. Gente, eu nunca chegou no ponto de a maçã apodrecer. Eu sempre consegui o emprego antes da maçã apodrecer, sim? Não, jogava a maçã com prego e tudo. Jogava dentro, jogava na água corrente. Jogava maçã com prego e tudo dentro da água corrente. Tinha um córrego que passava no fundo da minha casa lá, eu jogava lá nesse córrego. Essa maçã com prego e tudo lá dentro. E era incrível, gente. Ali eu estava fazendo magia? Estava. Utilizando, inclusive, elementos, materiais para poder fazer a magia. Mas também tinha magia mental. Tinha a oração que eu fazia, tinha o pedido que eu fazia, né? E então, o resultado era muito positivo. Agora, quando você faz uma magia, por exemplo, para um ex-namorado voltar contra a vontade dele, o namorado te largou e você vai lá e faz ele voltar na marra, ou a sua namorada, você faz ela voltar na marra para você, aí o que acontece? Você está infringindo o livre-arbítrio dessa pessoa. Aí você está fazendo magia negra. E, inclusive, você faz magia negra quando você vai lá no altar da igreja e acende uma vela e pede no pé de Nossa Senhora e pede para Nossa Senhora fazer sua namorada voltar. Ou seu namorado voltar, o seu marido voltar, sua esposa voltar. Gente, vocês acham que Nossa Senhora vai interferir no livre-arbítrio da pessoa? Não mesmo. Mas vai por mim. Ali está cheio de espírito que vai ouvir o seu pedido. E aí eles vão virar e falar assim, eu vou e trago, mas eu quero um preço. Outro dia teve uma pessoa que entrou em contato comigo e ela virou para mim e falou para mim que ela foi casada com um rapaz durante muitos anos, 11 anos casada com um rapaz, e que durante esses 11 anos esse casamento durou porque ela fazia magia para manter ele aprisionado a ela. Só que, com o passar do tempo, ele começou a beber e virou alcoólatra. E aí agora ela estava entrando em contato comigo para que eu desfizesse a magia negra que ela fez. Eu falei, não, filha, vai caçar a macumbeira que você mandou fazer. Vem pro meu lado, não. Eu não vou mexer nessa cumbuca aí, não, de jeito nenhum. Existe um problema. Qual? A macumbeira morreu. A bruxa lá morreu. A que fazia os negócios para mim morreu. Falei, filha, então agora você está com um problemão. Porque eu não vou mexer nesse negócio aí de jeito nenhum. Você pediu, fazendo magia negra para que ele ficasse com você, ele é assim, absurdamente mais novo que ela. Você passou tanto tempo fazendo magia negra para poder ficar com ele aí, é seu. Ah, mas do jeito que tá eu não quero. É seu. Ah, mas por favor, desmancha. Falei assim, olha, vou perguntar para a espiritualidade se pode. Se puder, eu desmancho. Se não puder, bota a mão nessa cumbuca aí, não. Aí eu fui buscar com a espiritualidade negativo. Você não vai mexer nisso aí de jeito nenhum.
E eu ainda tentei um argumento, olha, ele ficou contra o livre-arbítrio dele. Pois é, mas ela chupou o caldinho, agora ela tem que engolir o bagaço. Porque ela passou 11 anos chupando o caldinho, agora ela quer cuspir o bagaço e você vai cuspir o bagaço? Você vai tirar o bagaço da mão dela? Ela tem que passar por esse processo para poder se redimir. Agora ela tem que cuidar dele. Ela tem que cuidar dele. E já aconteceu um outro episódio aqui também, que aconteceu conosco, de uma pessoa assim também. Essa pessoa, inclusive, fez um trabalho de magia, em um trabalho pesado, utilizando sangue menstrual. É um perigo, tá? Utilizou o sangue menstrual para tomar o marido de uma outra pessoa. E ela tomou. O cara largou da esposa e veio morar com ela. O cara veio para morar com ela e se viciou em crack. Virou noiado, craqueiro mesmo. Aí ela veio chorar no nosso pé, a Cássia lembra disso com certeza, veio chorar no nosso pé, que era pra gente desfazer a magia, que ela queria se livrar dele, porque agora não era interessante para ela, porque ele era craqueiro e ele roubava tudo que tinha dentro de casa para comprar crack, ele não trabalhava mais e ela não queria mais ele. A hora que ela passou com a entidade virou para ela e falou, negativo, filha. Você vai ter que ficar com ele até o último suspiro dele. Porque se você tentar largar dele, vai dar B.O. Não, mas eu não quero. Você cuida dele até ele morrer. A grande vantagem é porque ele não vai durar muito tempo. Mas você vai ter que ficar com ele até ele morrer. Ela caiu na bobeira de falar para ele que iria se separar dele. Ele virou e falou na cara dela, eu não tenho nada a perder, eu te mato, mato sua filha, que ela tinha uma filha, eu te mato, mato sua filha e me mato. Eu não tenho mais nada a perder, me larga. Ela foi, ficou quietinha e cuidou dele e ele viveu mais uns 3 anos e morreu. Acho que estava na boca de fumo aí, mataram ele, alguma coisa desse tipo. Você que morreu. Pronto, se livrou do problema, vida que segue. Teve que ficar com ele. Oi? Pensa, né? Então eu acho que até esse processo dela ter ficado com ele nessa situação, até pode ter ajudado ela um pouquinho a limpar um pouquinho a barra dela junto à espiritualidade, por ter feito essa magia para poder tomar ele da esposa. E quando é desse jeito, ele livrou do problema. E o problema da magia, ela livra também? Olha, eu penso que não, porque o contrato magístico foi feito. Então ela, para fazer aquela magia, ela contratou uma bruxa. Essa bruxa, para fazer a magia, contratou um mago negro. Esse mago negro tem contrato com as duas. Então, com certeza, ali foi criado um contrato de magia negra. E que vai ressoar na vida dela para o resto da vida, ou até ela quebrar esse contrato de alguma forma. Quantos a gente tem que às vezes quebrar aí? Exatamente, esse contrato. E, inclusive, esse contrato pode ressoar por várias vidas dela. Várias vidas. Esse contrato permanecer. Tem muita gente aqui que a gente vem, que procura a gente aqui, a gente quebra contrato de quando a pessoa viveu no Egito. Não, a apometria esses dias para trás, quando abriu frequência, a mulher, quando ela foi ver lá, ela tinha feito uma magia dessa em vidas passadas aí, que o homem lá estava atrelado à energia dela até nessa vida, acho que umas 4 gerações para trás. Magia feita em vidas passadas. Olha só, magia feita em vidas passadas e entrelaçando as pessoas até hoje. A entidade teve que vir lá no local E desfazer o contrato. Porque senão. Exatamente. Aquela hora que ela reencarnava, porque que ela percebia ele percebia ela. Uhum. Essa semana nós fizemos um tratamento aqui na casa, porque o Ser Humano é uma casa diferente, gente. O Ser Humano cuida dos seus membros, cuida dos seus médios. Não é igual certas casas aí que vira e fala assim, não, você trabalhando, você já está se tratando. Não, não precisa fazer tratamento para os membros não precisam de tratamento, vocês não precisam de tratamento. Quantas vezes a gente já ouviu isso nos centros que a gente trabalha, né? Infelizmente a gente já ouviu. O Ser Humano não. O Ser Humano tem um dia que ele
fecha a casa para tratar os membros. Fora os tratamentos esporádicos que membro chega e pede. Então, essa semana nós fizemos um tratamento para os membros da casa. E ao abrir a frequência de uma médium, veio um ser que ele foi claro na manifestação dele. Falou assim, ó, numa vida passada essa pessoa fez magia negra e para fazer essa magia negra, essa pessoa, ela fez contratos, só que ela não cumpriu esses contratos. E eu sou o cobrador. Você estava lá, né, Drica? Nessa doutrinação? Do cobrador? Você estava, né? Pois é, que me contaram desse caso aí. Teve macumbeiro, teve bruxa, teve... Exatamente. Aí esse cobrador, ele foi claro. Não, eu sou cobrador. Ela fez o contrato lá atrás, não cumpriu com a parte dela no contrato. Exatamente. Eu falei assim, eu sou cobrador. Eu estou aqui para cobrar. Porque ela não cumpriu o contrato lá atrás. Ela fez um contrato de magia lá atrás, tinha a parte dela para poder cumprir, ela não cumpriu. E eu sou o cobrador. Para vocês verem o quanto isso é perigoso. E o que ela tinha que fazer, se puder falar? Para falar a verdade, eu não sei porque não fui eu quem estava na doutrinação, né? Mas pelo que houve lá, o que ela pode fazer para poder quebrar esse contrato? Para poder quitar esse contrato? Trabalhar na luz hoje. Só isso. Trabalhar na luz hoje. E inclusive eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Esse tratamento fez com que essa médium, que estava afastada dos trabalhos, decidisse retornar a trabalhar. Falou, não, eu tenho dívida para pagar, melhor pagar pelo amor do que pagar pela dor. Oi? Fantástica, não é? Excelente médium. Excelente médium. Exatamente. Então, tem que haver o conhecimento sobre tudo isso. Então vamos lá, olha só. Oi. Só um minuto, por favor, aproveitando esse gancho aí. E voltando um pouquinho à aula, lá nos bolsões. Tá. Eu pergunto o seguinte, uma personalidade minha fragmentada daquela época, vamos supor, eu tenha sido um soldado lá da época das cruzadas e fiz o que quis naquela época. Certo. E fiquei naquele bolsão lá daqueles soldados lá. Só que hoje, eu estou aqui, eu recebo influência daquela personalidade lá. Sim. Porém, apesar de receber essa influência daquela personalidade lá, eu tenho um campo melhor de consciência e busco outras atitudes diferentes daquela lá. Se aquela consciência lá me afeta aqui hoje, o meu reto agir aqui pode levar um benefício para aquela consciência lá, porque eu pergunto o seguinte, a gente aqui tem o benefício de estar conhecendo a apometria. E tem outras religiões, outros segmentos que não conhecem a apometria. Tem pessoas que são pessoas boas, que têm um reto agir, um reto pensar, e que às vezes sofrem essa influência lá. Eu pergunto se o inverso também influi lá no tratamento dessa pessoa que está nesse bolsão. Com certeza influi. Com certeza influi. O exemplo que eu sempre gosto de citar, Eurípides Barçanufo. Tinha um espírito obsessor do Eurípides Barçanufo que ele perseguiu Eurípides Barçanufo por mais de 10 anos. E todo lugar que Eurípides Barçanufo ia, as pessoas falavam, tem um espírito que te obsedia, vamos tratar esse espírito e encaminhar. Não, ele quer se vingar de mim, ele guarda ódio, ele guarda rancor. Certo. Então, continuando, gente. Quando você se eleva aqui,
Você beneficia todo o condomínio. É igual eu falo muitas vezes para as pessoas, como você é o síndico desse condomínio, se você sobe, todo o condomínio sobe, todo mundo é ajudado, todas as suas personalidades, até seus fractais. Se você se eleva energeticamente, positivamente aqui, um fractal seu, que está encarnado lá na África, ele também se eleva. E, inclusive, isso vai ajudar no processo de reunificação de fractais de vocês. O que corrobora também, então, é a teoria que passado, presente e futuro, na realidade, não existe. Não. É tudo uma coisa só, foi uma criação. Exatamente, isso, perfeito, tá? Porque tudo está interligado, tudo está conectado. Então você pode ter certeza que um ato de misericórdia que você tem aqui hoje pode libertar uma personalidade sua de uma situação de sofrimento lá no passado. Um ato de bondade sua aqui no presente liberta uma personalidade lá no passado. E o tanto que a gente pode fazer os processos de autodoutrinação quando nós percebemos a influência dessas personalidades na nossa vida hoje em dia. Por exemplo, você é uma pessoa super simpática, calma, pacata, amiga, caridosa, gentil, educadinha e tudo mais. Mas a hora que você entra atrás do volante do seu carro, aí baixa o Satanás. Você vira o cross no trânsito, xinga todo mundo, manda dedo e fura sinal e fecha os outros no trânsito, é um Deus nos acuda. Você vai virar e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que só quando eu entro atrás do volante, baixa o capiroto em mim? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma personalidade minha, lá do passado, que é esse cara furioso. De repente, eu fui um piloto de biga. Lá na época do Império Romano. Assistiu Ben-Hur? Pois é, eu era o piloto de biga. Lá em Ben-Hur, eu fui Ben-Hur, entendeu? Que é sempre assim, né? A pessoa nunca quer ser o faxineiro, quer ser o grandão. Então, eu fui piloto de biga na época do Império Romano lá. Aquela pessoa que não, por exemplo, você é uma pessoa super calma, mas não foge de uma briga, aí você vira e fala, tem alguma coisa errada, gente. Aí você vai parar para pensar, eu posso ter um nível de consciência meu que foi um gladiador lá no passado e que não aceita, não leva desaforo para casa. Já viu aquela pessoa que fala, não leva desaforo para casa? Pois é, pode ser uma personalidade que está influenciando e desequilibrando aquela pessoa naquele momento ali. Tomando consciência da existência dessa personalidade, você vai fazer o quê? Vai fazer a autodoutrinação. É igual eu sempre brinco, né? Eu cito o exemplo da mulher que, por exemplo, é uma senhora já aí com seus 50, 60 anos, mãe, avó, dona de casa, uma dama da sociedade, super ilibada. De repente ela está andando na rua e ela topa com um boy magia, ela olha no boy magia e fala, ô lá em casa. E ainda dá aquela olhadinha para trás para conferir o produto. Aí ela vira e fala, não, peraí, ó, isso não te pertence, você não é essa mulher, peraí, você é uma senhora, você é avó, você é uma pessoa que tem prumo, tem brilho na cara, peraí. Aí você pode virar e refletir, falar assim, o que me levou a ter esse surto de piriguete? O que me levou a ter esse surto de piriguete? De ficar olhando a bunda do cara que passou por mim? O que aconteceu? Não tem lógica. Aí você pode buscar o quê? De repente, numa encarnação passada, eu fui uma bisca. Eu fui uma prostituta. Eu fui uma mulher da vida. Eu fui uma mulher sem vergonha. Eu fui uma adúltera. E essa adúltera está querendo florescer aqui hoje, está querendo fazer o circo pegar fogo aqui hoje. Então firma o golpe, ó filha, você não precisa mais disso, eu agora estou num novo processo reencarnatório, agora eu sou uma mulher direita e eu quero te endireitar também. Como que eu vou te endireitar? Com o exemplo, com o meu crescimento, com a minha elevação. Aí logo aquela sirigaita
vira e fala assim, nossa, ela realmente mudou e isso está fazendo bem para ela. Aí eu quero mudar também. Então ela vai deixar de sabotar o condomínio, ela vai deixar de te prejudicar e vai te apoiar. Não, agora eu quero ser igual a você. E aí ela vem e se reintegra na sua associação de personalidades e ela, a partir daquele momento ali, em vez de ficar te sabotando e colocando caraminhola na sua cabeça, doidinha querendo que você chifre o seu marido, ela vai passar ao contrário, fazer o contrário. Não, você tem que respeitar seu marido, você é uma mulher de bem, você é uma mulher respeitadora e tudo mais e tal. Vai trabalhar isso positivamente com você. Então nós podemos e devemos tratar as nossas personalidades sim, tá ok? Então olha só, vamos continuar. Magia branca, né? É quando se trata de magia para o auxílio do próximo ou a si mesmo, sem que isto prejudique o próximo ou em desencontro com as leis maiores. Por isso que eu falo, olha, cuidado com o karma da pessoa, cuidado com as leis universais, cuidado com a lei de retorno, cuidado com a lei de causa e efeito. Verifica se isso que você está fazendo vai de encontro com isso tudo, para não chocar com isso aí, certo? E com relação a prejudicar o próximo, interferir no livre-arbítrio do próximo, interferir na carga kármica do próximo, tudo isso a gente tem que analisar, certinho? Magia negra é quando se utiliza a magia para prejudicar o próximo, contra o livre-arbítrio e de forma a se beneficiar de algo em detrimento de outrem, ou o contrário à lei maior. Então, olha só, o mago branco é aquele que se utiliza da prática da magia branca, é o que faz a utilização da magia, desse conhecimento, para o bem. Mago negro é aquele que se utiliza e pratica a magia negra, certinho? Então, nós já demos o horário, nós vamos parar com o conteúdo aqui agora e depois, na próxima aula, nós vamos voltar com o conteúdo da doutrinação do Mago Negro, tá bom? Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo aí, passando para vocês como que se deve fazer um processo de doutrinação de Mago Negro. Olha, nós vamos passar superficialmente, porque lá no curso básico tá tudo detalhadamente, passo a passo. As técnicas de contenção, as técnicas de doutrinação, as técnicas de tratamento e as técnicas de encaminhamento de magos negros. Tá tudo lá, tá ok? Então nós vamos encerrar nossa aula, lembrando que nós paramos aqui, ó, doutrinação de mago negro, para a gente continuar na próxima aula, tá ok? Vamos encerrar então. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, te agradecendo pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui estiveram nesta noite e por todas as graças e bênçãos recebidas. E em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre, que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos. Namastê.
Gratidão.